Olá, meu nome é João Vinícius e estou gravando esse vídeo aqui hoje para falar sobre a FUNPRESP e a possibilidade que alguns servidores públicos federais têm de migrar para esse plano. Eu atuo como coach financeiro e alguns dos meus clientes, dos meus coaches, são servidores públicos federais que ingressaram no serviço público antes de existir essa possibilidade de ter um plano complementar representado pela FUNPRESP dentro do serviço público como regime previdenciário. Então muitos me procuraram, eu acabei tendo que estudar sobre as vantagens ou desvantagens para ajudá-los nessa tomada de decisão. E aí estou gravando esse vídeo hoje para compartilhar com vocês também algumas das principais informações que eu consigo coletar e a minha percepção também sobre como essa migração se encaixaria aí no planejamento previdenciário. Aproveito para deixar registrado também que eu não tenho nenhum vínculo com a FUNPRESP, né? O intuito desse vídeo não é nem falar bem nem falar mal, é simplesmente analisar o que pode ser vantajoso e o que pode ser desvantajoso para o servidor ao optar por essa migração. Eu também não sou servidor público, então não é uma decisão que impacta diretamente na minha vida, mas impacta diretamente na vida da minha esposa, por exemplo, que é servidora pública, de vários amigos com quem eu conversei e pude aconselhar, e também dos meus clientes com os quais eu tenho um compromisso de ajudar a tomar a melhor decisão possível. E para facilitar a compreensão desses conceitos que eu vou estar falando agora, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para ajudar a visualizar aí esses conceitos e principalmente aí os números. Espero que ajude. Então, FUNPRESP, vale a pena ou não migrar? Migrar ou não migrar, eis a questão, né? Então, para quem que é interessante, ou quem tem que tomar essa decisão de migrar ou não para a FUNPRESP? Aquele servidor que integra o RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. É aquele servidor que já está mais tempo no serviço público e quando ele entrou não tinha um outro tipo de regime, né? Só existia o RPPS. Então, como é que é a contribuição previdenciária desse servidor? Ele contribui com 11% do seu salário bruto durante toda a sua vida de contribuinte e quando se aposentar ele vai receber a mesma remuneração que ele recebia ao se aposentar e se por algum motivo ele incorporou alguma gratificação, ele mantém esse direito. Já o servidor que entrou mais recentemente no serviço público, ou a oportunidade do servidor que está no regime antigo migrar para o novo, ele vai migrar para o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, com a opção de aderir ao RPC, que é um regime de previdência complementar, aqui representado pela FUNPRESP. E aí, nesse novo regime, né, dentro do RGPS, como é que vai ser o desconto de previdência do servidor? Agora não são mais 11% em cima do salário bruto, e sim 11% em cima da tabela do INSS. E caso ele resolva aderir ao regime próprio de previdência complementar, ele vai contribuir para a FUNPRESP com alíquotas de 7,5%, 8% ou 8,5%, isso é o servidor que define, baseado na diferença dessas contribuições aí do salário bruto e da referência do INSS. E aí, a previsão de renda dele na aposentadoria agora não é mais a remuneração mantida, né? Ele vai receber um benefício do INSS, assim como os seletistas, ou quem é regido aí pela CLT, mas o benefício da FUNPRESP, que é representado aí pelas contribuições que ele fez durante a sua vida de contribuinte ativo, né? E aí esse benefício ele pode ser mensal ou ser resgatado tudo de uma vez, mas um benefício especial, para que o servidor não tenha nenhuma perda devido às contribuições que ele fez aí antes de migrar para o regime, enquanto ainda estava dentro do RPPS. Um exemplo numérico aí, um servidor que, por exemplo, tem uma remuneração de R$ 10.000, número redondo aí para facilitar as contas. Hoje ele contribui com 11% em cima do salário bruto, então ele tem um desconto de R$ 1.100 do salário dele para contribuição previdenciária. Caso esse mesmo servidor, com esse salário mantido, né, essa remuneração mantida, resolva migrar para o regime geral e contribuir para a FUNPRESP com 8%, ele vai pagar 11% em cima do teto do INSS, já que ele ganha mais do que o teto, e aí vai pagar esses R$ 621,04, e da diferença ele vai pagar 8%, que foi a alíquota que ele escolheu. Então a diferença entre os 10 mil, que é o salário dele, menos a faixa que ele paga do INSS, no caso o teto, R$ 5.645,80, ele vai estar contribuindo para a FUNPRESP mensalmente com R$ 348,37. Somando os dois, ele vai ter uma contribuição mensal
de R$ 969,38, que dá aí um pouco mais de 140, 130 reais de diferença, né? Ou seja, ele vai ter uma economia de 130 reais, mais ou menos, em termos de contribuição previdenciária mensalmente. A FUNPRESP, como um regime de previdência complementar, ela é um fundo de pensão, né, patrocinado pelo empregador, no caso do servidor público federal. O empregador é a União e atende aos requisitos de previdência complementar, né? Então, além da decisão de migrar ou não para a previdência complementar, migrar para a FUNPRESP, ao migrar, o servidor também tem que escolher como vai ser formatado esse plano, né? Então, ele tem duas decisões: qual vai ser o tipo de plano e qual vai ser o regime de tributação desse plano. Dentro dos regimes de tributação, a gente tem duas alternativas, que é a tributação progressiva ou a tributação regressiva. Apesar de progressivo e regressivo serem termos contrários, né, o regime de tributação um não é o contrário do outro, já que a tabela regressiva, que está aqui à nossa direita, a alíquota do imposto de renda vai regredindo de acordo com o tempo, ou seja, quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado no fundo de previdência, menor vai ser a alíquota de imposto de renda cobrado. Já na tabela da esquerda, que é a tributação progressiva, o imposto ele vai progredindo à medida que a faixa de rendimento, né, o saque mensal, vai aumentando. Então, até R$ 1.903 ele é isento e acima de R$ 4.664 é travado na alíquota de 27,5%. Já o tipo de plano são duas opções também: o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Quais são as características principais de cada um? O PGBL ele te permite um benefício tributário, porém o imposto de renda é sobre todo o capital, sobre os seus aportes, mais sobre os rendimentos. Já no caso do VGBL, ele não traz o benefício tributário. Em compensação, o imposto de renda é cobrado só sobre os rendimentos. Com isso, a gente tem 4 possibilidades de formatar um plano de previdência. Ele pode ser um PGBL regressivo, um PGBL regressivo, um VGBL regressivo ou um VGBL progressivo. Essas 4 opções que estão aí mostradas. E o que eu identifico de benefícios na migração? O primeiro benefício que eu enxergo, ele atinge ao servidor público que faz a declaração completa do imposto de renda, que ele pode se beneficiar dessa vantagem tributável que o PGBL traz, né? Ele te dá um benefício tributável até 12% da sua renda tributável. Ou seja, você pode contribuir para a FUNPRESP com até 12% da sua renda tributável, que você recebe esse dinheiro de volta na declaração de ajuste do imposto de renda. Um outro benefício bastante evidente é a contrapartida da União. A partir do momento que você escolhe a sua alíquota de contribuição e isso gera um número em reais, esse mesmo valor é depositado na sua conta pela União, já que a contrapartida é em 100%. E nisso, logo de cara, você já tem um rendimento de 100% em cima do seu investimento previdenciário, representado aqui como um fundo de pensão. Uma outra vantagem é a possibilidade de portabilidade quando você se aposentar, né, ou quando você encerrar o seu vínculo do serviço público, não necessariamente ser aposentado, mas pedir a exoneração. Então você pode levar o seu dinheiro e mais a parte da União com você, desde que você respeite um prazo de carência de 3 anos. Ou seja, as contribuições com menos de 3 anos dentro da FUNPRESP, elas não podem ser portadas com uma parte da União. Mas aí você pode portar todo o resto, deixar esse dinheiro lá e depois de 3 anos portar o restante. Outra vantagem é a possibilidade do saque do valor total, uma vantagem que não existe no regime antigo, né? Já que no RPPS você tem o plano ele é engessado em você receber mensalmente, continuar recebendo mensalmente sua remuneração. Aqui você tem, para quem migrar, além do benefício especial e do INSS, você pode ter um benefício mensal da FUNPRESP ou resgatar esse valor todo de uma vez para usar da maneira que você achar melhor, inclusive investindo de maneira autônoma e ativa, né? E uma outra vantagem, que aí tem um asterisco que pode não ser interessante para todo mundo, ou pode nem existir para todo mundo, é uma menor contribuição mensal. No exemplo que eu dei, gerava-se uma economia de R$ 130 por mês,
e esse número varia de caso a caso, tanto na alíquota que você escolhe contribuir para a FUNPRESP, quanto é o seu salário efetivamente. E os riscos e desvantagens que eu identifico. O primeiro são as altas taxas, né? Os planos de previdência têm dois tipos de taxas possíveis que o administrador pode cobrar. Uma é a taxa de administração, que é como se fosse uma taxa de condomínio que o administrador cobra para estar fazendo a gestão desse seu dinheiro. E a taxa de carregamento, que embute ali os custos dele e é cobrada na entrada ou na saída. No caso da FUNPRESP, ela não cobra taxa de administração, porém a taxa de carregamento é bem alta na minha visão, é 7%. Isso quer dizer o quê? Que o dinheiro que você coloca lá não é todo que chega lá na sua conta. Por exemplo, para cada R$ 100 que você deposita na FUNPRESP, só chegam 93 na sua conta, porque 7 ficam retidos na forma de taxa de carregamento. Um segundo risco identificado aí é um risco de pior performance do que a performance do mercado, né? Você poderia migrar para o regime novo e não contribuir com nada para a FUNPRESP, fazendo você mesmo a gestão desse seu dinheiro, o seu planejamento previdenciário. E assim você poderia ter até uma performance melhor que o mercado e melhor do que da FUNPRESP. Se você opta por terceirizar a gestão desses recursos, passando aí essa responsabilidade para a FUNPRESP, você tem um risco dela não performar tão bem, né? E aí você ficar com uma performance pior do que a do mercado. Isso a gente não tem como prever como vai ser. E um terceiro risco é um risco político, né? O que a gente vê muito dentro dos planos de previdência das estatais, e aí seja Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil, que é a ingerência que o Estado tem dentro desse fundo, né? Já que o Estado, a União, ele é parceiro no fundo também, ele pode, como aconteceu já com essas empresas que eu dei como exemplo, dele entrar em investimentos que não são interessantes para o contribuinte, né? Tem outros interesses por trás. Então esse é um risco que não pode ser descartado também dentro da FUNPRESP. Falando em investimento e rentabilidade, né? Onde que a FUNPRESP investe hoje? Dentro do site da FUNPRESP a gente consegue ver ali como é que está dividida a carteira dela, e mais de 90% dos investimentos da FUNPRESP estão em títulos públicos federais, que são investimentos bastante conservadores e bastante seguros, né? Ou seja, o governo está financiando a sua aposentadoria e, de certa forma, você está financiando os projetos do governo também, já que esse dinheiro está sendo investido, né, em serviço público, em títulos públicos, desculpa. Já que quando você adquire um título público, você está emprestando dinheiro para o governo e ele se compromete a devolver esse dinheiro com os juros, né? E exatamente esses juros, esses rendimentos que vão fazer o nosso bolo previdenciário crescer, né? O nosso montante aí destinado à previdência aumentar. Trazendo isso para números de mercado, o número divulgado pela FUNPRESP do rendimento dela nos últimos 12 meses foi de 9,26%. Se a gente comparar isso com o CDI, que é o referencial para as aplicações de renda fixa no Brasil, a FUNPRESP rendeu 120,5% nos últimos 12 meses. Quando comparado aí com alguns fundos multimercados disponíveis na Icatu Seguros, por exemplo, ela fica atrás desses fundos, né? Porém, se você estivesse investindo de maneira autônoma nesses fundos, você não teria a contrapartida da União. Esse 120%, ele representa só o rendimento das aplicações, ele não considera a contrapartida do empregador. Isso nos últimos 12 meses. E para os próximos 12, 24, 36, 60 meses, como a FUNPRESP vai se comportar? A gente não tem como saber, ninguém tem como prever qual vai ser a rentabilidade futura dos investimentos da FUNPRESP, né? O que a gente pode imaginar é que ela vai manter esse desempenho em frente ao CDI, mas ninguém tem como saber como vai se comportar o CDI. O mercado faz uma estimativa, mas esse número realmente ele é indeterminável no presente. Explicado tudo isso, né, eu montei como se eu tivesse que tomar essa decisão de migrar ou não, eu criei essa árvore de decisão para pensar como que eu tomaria essa decisão. Então eu me perguntaria se eu pretendo me aposentar no serviço público, e aí se eu não pretendo me aposentar no serviço público, a migração, ao meu ponto de vista, ela tem que ser tomada, por quê? Porque se eu continuar no regime antigo e resolver pedir exoneração do serviço público, por exemplo, eu saio de mãos abanando, né? Eu não levo nada comigo. Agora, se eu já tiver migrado, eu levo pelo menos a parte que eu contribuí na FUNPRESP, e se eu fizer uma portabilidade, eu ainda levo a parte da União.
Agora, se eu pretendo me aposentar no serviço público, gosto muito do lugar onde estou trabalhando, estou satisfeito, mas eu ainda tenho pelo menos 10 anos de contribuição pela frente, eu também enxergo que a migração é positiva. Por quê? Porque depois de 10 anos, eu atingi a menor alíquota do imposto de renda, que são os 10% lá, caso eu escolha a tributação por regime regressivo. E esses 10% de tributação é a menor alíquota de todas, dentre todos os investimentos tributáveis no Brasil. Então, se eu ainda tenho bastante tempo pela frente ainda antes de me aposentar, a migração vai me trazer um benefício previdenciário no futuro maior do que se eu não migrasse. Agora, se eu pretendo me aposentar no serviço público e tenho menos de 10 anos, aí fica um caso muito peculiar. Então, é melhor uma avaliação mais profunda, não, aí eu topo na limitação dessa árvore de decisão. E aí, para quem decidir migrar e tiver uma diferença das contribuições, né? A contribuição que ele tinha no regime antigo e a contribuição que vai ter no regime novo. De cara, você tem como opção incorporar essa diferença à renda, né? Aumentar a sua qualidade de vida, gastar com outras coisas que sejam no seu interesse, ou permanecer investindo esse dinheiro, já que era um dinheiro com o qual você não contava, você não tinha acesso, você pode manter ele investindo no curto prazo ou no longo prazo. Caso os seus investimentos de curto prazo ainda estejam um pouco deficientes, você pode aproveitar para reforçar essa sua frente de investimento e realizar seus objetivos de curto prazo. Agora, se o curto prazo já estiver bem encaminhado, você pode continuar alocando esse recurso no longo prazo. Ele já era alocado no curto prazo forçadamente, já que ele era destinado para a Previdência, então você pode continuar alocando ele em ativos de longo prazo, só que com uma gestão pessoal. E se você ainda tiver com dúvida de o que fazer com esse dinheiro que está sobrando, ou até dentro dessa gestão, você pode contar com a ajuda de um coach financeiro, né? E aí eu deixo aqui meus contatos para, caso tirar alguma dúvida sobre essa apresentação, os tópicos discutidos, ou algum auxílio em planejamento financeiro, a gente pode estar conversando. Beleza? Obrigado, espero ter ajudado.